O direito ao seguro-desemprego no primeiro emprego precisa de 18 meses para pedir? Essa e outras dúvidas do direito do trabalho são esclarecidas pelo nosso especialista, Dr. Pedro Marcon, agora aqui no canal do Boca. Como funciona a demissão judicial? E isso dá certo? O que é preciso fazer, Dr. Pedro? Bom, o nosso ouvinte deve estar falando da rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o empregado ingressa com uma ação trabalhista, com esse pedido, pedindo que a empresa dispense sem justa causa em virtude de algum descumprimento grave do contrato de trabalho. O que seriam esses descumprimentos graves? Não pagamento de salário, atraso no pagamento de salário, não pagamento de férias, não pagamento das horas extras trabalhadas, não pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade, não depósito dos valores de fundo de garantia, enfim. A empresa tem que estar descumprindo com o contrato de trabalho para o reclamante fazer esse pedido em juízo. Bom, quando o juiz analisar esse pedido, vão ter duas opções. Se o juiz julgar procedente a ação, vai condenar a empresa a dispensar o reclamante com pagamento de todas as verbas rescisórias, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então vai ter que pagar aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia com a multa de 40%. Agora, se esse pedido for rejeitado pelo juiz, a ação for julgada improcedente, vai ser entendido como pedido de demissão. Então, existe chance de dar certo? Sim, se houver algum descumprimento grave do contrato de trabalho. Trabalho de uma empresa como operador de empilhadeira. Eles descontam 2 horas quando dão folga aos sábados e quando tiramos atestado. Pode isso, Dr. Pedro? Bom, quando o empregado fornece um atestado para o seu empregador, deve ser abonado todo o período, todas as horas, todos os dias, até o 15º dia. A partir do 16º dia de eventual incapacidade para o trabalho, a responsabilidade é do INSS através do auxílio-doença. A questão de não trabalhar no sábado e descontar 2 horas tem que ser respeitada a carga horária semanal, que é 44 horas e 8 horas diárias. Então, se não trabalhou no sábado, mas no decorrer da semana trabalhou normal, não tem por que descontar essas horas, fechando a carga horária semanal correta. Então, tem que ver qual o horário certo de trabalho de segunda a sexta para saber se está correta a eventual dedução, se fechou ou não a carga horária total de trabalho na semana. Uma instituição religiosa precisa contratar um colaborador para sua livraria. Em contato com o Sindicato do Comércio Local, foi informado que precisaria pagar também um adicional de quebra de caixa, acordado em convenção coletiva. A instituição não tem um PDV nessa livraria. Não se abre nem fecha o caixa. Trabalho esse feito pelo tesoureiro. O novo colaborador fará recebimentos no caixa, mas pelo fato de não abrir e nem fechar, o caixa nunca ocorreria a tal quebra de caixa. A instituição pode fazer a contratação sem pagar o adicional de quebra de caixa, Dr. Pedro? Bom, vamos lá. O adicional de quebra de caixa, ele não está previsto na CLT. Ele normalmente vem previsto lá nas convenções coletivas de trabalho, que é um adicional que é pago para a pessoa que normalmente trabalha como operador de caixa, para compensar eventuais perdas e riscos que a pessoa tem operando o caixa, Quando faz a contagem lá no final do dia, muitas vezes se equivocou num troco, fez alguma contagem errada, então recebe esse adicional para quando houver essa diferença no caixa, ser descontado do seu salário, recebendo esse adicional. Bom, se a pessoa não faz o fechamento do caixa e não é descontado de eventual quebra de caixa, eventual diferença no caixa, não tem o porquê receber o adicional do quebra de caixa. O objetivo desse adicional é para compensar os funcionários pelos riscos da atividade e responsabilidade dessa função, então protegendo-os de eventual prejuízo. Então, se a pessoa não tem prejuízo, não tem o risco de ser descontado do salário eventual quebra de caixa, não tem o porquê receber o referido adicional. Estou afastada do trabalho desde 15 de novembro de 2024. Quando machuquei, estava com as férias vencidas e em março de 2025 venceu outro período. O que acontece, Dr. Pedro? Bom, quando o empregado se afasta por recebimento do auxílio-doença, o contrato de trabalho ele fica suspenso, tá? Então, não pode o empregado gozar das férias nesse período, porque está lá recebendo o auxílio-doença,
E o que acontece com o direito das férias vencidas? Ele é prorrogado, né? O afastamento, como suspende o contrato de trabalho, também suspende a concessão das férias, mas não o direito a elas. Então, quando retornar do trabalho, o empregador pode sim conceder as férias após o retorno das atividades, após a alta do auxílio-doença. Meu patrão cortou o 13º salário. Ele tem direito de fazer esse corte? Ele alega que o valor do 10º está incluso na comissão que ele está pagando como salário, doutor Pedro. Não pode porque o seu patrão ele não tem o poder de mudar a Constituição Federal, né? O 13º salário é um direito consagrado na nossa Constituição Federal, é dever de todas as empresas, todos os empregadores pagarem aos seus funcionários e não pode pelo fato de pagar comissão, cortar esse direito. O direito à comissão é totalmente diferente, né? Um percentual que o empregado ganha pelo atendimento de determinada quantidade de vendas, enfim, isso é estipulado entre um ajuste entre as partes, e pelo empregado receber a comissão, ele vai ter direito de receber o 13º salário. Um direito não suprime o outro. O direito ao seguro-desemprego no primeiro emprego precisa de 18 meses para pedir? E se não for o primeiro pedido de seguro? São as dúvidas aqui da Juliana, doutor Pedro. Bom dia, Juliana. Vamos lá. Se é a primeira solicitação do seguro-desemprego, o empregado tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 anteriores à dispensa. Tá? Então, se trabalhou mais de 12 meses na primeira solicitação, já vai conseguir atingir ali 4 parcelas. E se trabalhou acima de 24 meses na primeira solicitação, vai receber 5 parcelas do seguro. Se não for a primeira solicitação, né, se for a segunda, por exemplo, ele vai ter que ter trabalhado no mínimo 9 meses nos últimos 12 anteriores à dispensa. Então, tem que ter esse tempo mínimo aí na primeira solicitação e na segunda solicitação para conseguir o direito ao seguro-desemprego. Lembrando que o tempo de trabalho que vai definir também a quantidade de parcelas e o cálculo do valor também correspondente ao salário, isso são variáveis que na própria solicitação o próprio CIMI, ali, o órgão que faz a gestão do seguro-desemprego, já dá ali para o trabalhador o valor da parcela e a quantidade de parcelas. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!